Muito bem. Falando em professor, hoje é dia dos professores. Mais uma vez, minha homenagem a eles. Tem de ser chamados de Vossa Excelência e não político corrupto que tem de ser chamado de Vossa Excelência. Há uma uma coisa desconexa aqui no país, né? Político corrupto é Vossa Excelência, professor virou tio. Não, o professor que é Vossa Excelência. Mas os professores e coordenadores do programa Valores de Minas se reuniram ontem na Assembleia para buscar alternativas para impedir a extinção do programa. Criado em 2005, o Valores de Minas oferece a cerca de 500 jovens aulas de circo, dança e música, além de disciplinas teóricas, como literatura, filosofia e linguagens. Segundo os professores, atualmente há problemas de financiamento e o programa corre o risco de ser interrompido em dezembro. Alunos, ex-alunos, pais e representantes dos Servas e da Secretaria de Estado de Educação participaram da reunião, mas nenhuma decisão foi tomada. Denúncias graves têm colocado em xeque a segurança dentro de hospitais públicos de Minas Gerais. Uma série de casos estranhos e violentos foram registrados em algumas unidades. O Ministério Público investiga por meio de várias promotorias os atos relatados por parentes de pacientes e servidores da Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Além do estupro de uma adolescente de 14 anos, que teria ocorrido dentro do Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, também foram denunciados um caso de morte por overdose e o de uma jovem que colocou fogo no próprio corpo dentro do Hospital Galba Veloso, na capital. Segundo o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Saúde, todos os acontecimentos são investigados. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais alegou que o hospital tem funcionamento 24 horas, sempre com funcionários ou visitantes. Sobre colocar câmeras de segurança, a Fundação alegou que os aparelhos representam uma privacidade violada. Ontem nós noticiamos aqui no Redação que uma pesquisa apontou que mais de 60% dos diretores de escolas mineiras já foram comunicados sobre algum caso de violência contra professores ou funcionários. Os dados que estão reunidos no 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que os educadores são vítimas de furtos, roubos, ameaças e até tentativas de homicídio. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Alberto Luiz. Ele é coronel da Reserva da Polícia Militar e especialista em segurança pública. Coronel, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, eu fico estarrecido, né, que no dia que se comemora o dia do professor, daquele que é o verdadeiro mestre, né? Sim. O único que pode mudar essa sociedade de uma maneira mais efetiva é o professor. Sim, e aí eu até aproveito a sua fala para dizer o seguinte, se a solução realmente ela se encontra na educação, como falamos, né? Eu, você, pesquisadores, políticos. Políticos falam, mas não praticam, né? Nós precisamos que realmente isso se torne verdade, valorizando os professores. Né? Nessa mesma pesquisa a qual você citou, ela ainda é muito inexplorada, porque há muito o que produzir de conhecimento nessa pesquisa, como por exemplo, se o professor tem uma pós-graduação, se ele tem investimento, salário, enfim, uma série de situações que é para valorizar. Dão um esquadro, né? Não só essa questão que é inaceitável, porque é a violência nas escolas. Coronel, toda semana nós estamos aqui desfiando esse rosário de insegurança que existe na sociedade. A gente viu aquele VT ali, em hospitais, até em hospitais as pessoas estão inseguras. As pessoas, de uma certa maneira, não estão podendo ficar doentes. A gente vê velórios, o dia que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei estarrecido. Não se pode fazer mais velório à noite, é proibido, porque há perigo de roubo, de assaltos. E agora a gente vê também essa questão aí da educação.
É um conjunto de coisas que mostram uma situação de segurança pública muito precária no país. E aqui em Minas, nós vamos localizar aqui em Minas, em Belo Horizonte. Nós vivemos um momento em que o debate político, principalmente, ele é muito resumido, muito simplista nas agendas voltadas para alguns temas de maior prioridade. E ele afasta, né, já que ele está muito ligado à agenda econômica, afasta os olhares do poder público a essas questões prioritárias, que é a segurança pública. Só se fala em crise. E ainda Palácio mais, do Planalto, Câmara dos Deputados, ainda mais hoje que nós estamos vivenciando aí uma grave crise política que caminha em paralelo com a econômica. Sim, tá? sem dúvida. E aí nós estamos vendo, já há muitos anos, o imobilismo decisório. Para uma questão dessa da segurança pública, nós precisamos enfrentar essa questão, porque senão nós não vamos encontrar outra saída, senão de vermos aí, primeiro, ações reativas e ficarmos reféns a discursos de ódio, como, por exemplo, na semana passada, nós discutimos sobre a questão da pesquisa que diz que 50% dos brasileiros falaram que bandido bom é bandido morto. Mas quem que é o bandido? A pesquisa não elucida, não nos traz, eu até disse aqui, né? Tem muito bandido de rato branco, né, de barriga branca, melhor dizendo, com colarinho branco, como e você ninguém está matando literalmente esses ratazanas. Não. Exatamente. Agora, na escola, o professor é um servidor público. É necessário que também ele, ao ser valorizado, eu faço aqui um clamor ao mestre, ao professor, que a gente discuta também com o colegiado, com os pais, tá? Uma pedagogia adequada, porque, olha só, o mês passado nós tivemos em Divinópolis uma temática colocada para os alunos de maneira livre, aonde alguns alunos, para tentar enriquecer um tema que foi colocado livre... Mas Divinópolis especificamente por quê? Porque aconteceu em Divinópolis. Eles foram apreendidos em uma loja simulando um assalto com uma réplica, com um simulacro de arma de fogo. Quando procurado a direção da escola, a direção da escola não sabia que isso estava acontecendo, porque o trabalho proporcionado pela matéria de português deixava o tema livre. Aí os alunos, sem direcionamento, sem uma pedagogia adequada, eles estavam buscando, numa temática de violência, retratar alguma coisa ligada ao português. Talvez a diferença entre criminalidade e violência, eu não sei. Mas nós necessitamos decifrar, refinar essa pesquisa que é feita pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica do país, a Prova Brasil, que dá justamente essas informações. Tá? Isso é muito importante. Informações que estão nesse anuário. Esse anuário com base nessa pesquisa do INEP, tá? Do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, tá? Do ensino básico. Então nós, que é chamado inclusive Anísio Teixeira, a homenagem a um estudioso, acredito eu. Então nessa pesquisa com profundidade, refinar as informações a fim de que o poder público possa não só valorizar o professor, mas sobretudo a qualidade do ensino e a segurança desses profissionais nos estabelecimentos de Coronel, ensino. me veio uma ideia aqui, já que a educação, todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo bisa isso, embora pouca coisa tenha sido feita, é algo de suma importância para o país. E não valeria a pena tentar uma guarda educacional, não? Uma guarda que velasse as escolas, não só contra o assaltante, mas também contra a violência lá interna, muitos alunos violentos, tem casos até de professores também violentos, né? Assim que tentasse, como tem banco, como tem uma guarda de banco, como tem guarda ali, aqui, uma guarda da PM, eu não sei, ou particular, que seja incumbida, assim,
guarda educacional. Acho que seria... Eu fico preocupado com a criação de mais um organismo de segurança. Eu prefiro trabalhar com o que já existe. Por exemplo, as guardas municipais, para as escolas municipais, elas podem ser fortalecidas a fim de dar segurança a esses estabelecimentos. Elas, inclusive, já está assim estabelecido em lei, elas vão poder, dependendo do número de população, mais de 200 mil habitantes, utilizar a arma de fogo. Sim. Não só a arma de menor potencial ofensivo, como o revólver de impulso eletromagnético, o que se chama aí como taser ou coisa similar. Está caminhando para isso. A arma de fogo já está autorizada para determinadas guardas municipais, dependendo do número da população do município. A guarda municipal para escolas municipais e para as estaduais, que a gente possa estabelecer justamente uma aproximação maior com a Polícia Militar, a fim de estabelecer, inclusive, ações preventivas nessas localidades. Mas, sobretudo, eu gostaria muito que a escola pudesse envolver a comunidade, pudesse envolver os pais, pudesse envolver os alunos, pudesse envolver aqueles que moram no entorno daquele local de produção do saber, do conhecimento, como demonstrando para eles, isso é sociabilização, demonstrando para eles que ali é casa, né, daqueles que vão lá para agredir, destruir, fazer alguma depredação. É importante que eles cuidem da escola, porque vai servir para o irmão dele, para os filhos deles, enfim. A escola é o prolongamento da comunidade. Então, isso tudo tem que ser bem estudado, bem trabalhado, porque não se aceita um jovem ir para a escola para usar drogas, para traficar, para levar uma arma de fogo ou uma faca. Então, o professor, por exemplo, ao ser desacatado, o jovem pode ser apreendido. Um pai que chega e desacata um professor, ele está no exercício da função pública dele, ele é um servidor público. Ele pode ser preso em flagrante por desacato àquele servidor público. Sim. Então, uma série de coisas. Você que está nos assistindo pode me perguntar, mas, coronel, nós temos que evitar que esse jovem vá armado para a escola. É um conjunto de fatores que tem que ser adotado pelo poder público para que isto seja alcançado, inclusive para esse caso tão estarrecedor como nós vimos num hospital público acontecendo crimes da maior gravidade, estupro e tantas outras coisas. Sem dúvida. A própria instituição, não querendo colocar monitoramento eletrônico, que apure e junto ao Ministério Público denuncie quem cometeu esse tipo de atrocidade para que eles cumpram a pena a eles correspondida pelo crime que cometeram. Um absurdo. Sem dúvida, coronel. Mais uma vez, agradecemos as suas informações, a sua presença aqui no Redação. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Redação vai dar um pulinho lá no comercial e volta daqui a pouco com mais informação, mais jornalismo.